Boa noite, pessoal, boa tarde. Mais um dia de live aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estudo no Canadá. Então, dicas para você escolher o teu college, a tua universidade, saber quais são os direitos de um estudante, né, de um estudante internacional. Nós vamos dar uma passada sobre tudo relacionado à questão de estudo no Canadá, tá bom, pessoal? Eu vou falar aqui, eu e Lina Donar, que entra daqui a pouquinho. Desculpa aqui meu background aqui, meu cenário não tá dos melhores hoje. Aqui, acho que tá melhor assim. Eu vou fixar aqui o conteúdo para vocês. Só um minutinho. Então, estuda no Canadá. Eu vou fixar aqui. Vou ficar um pouquinho hoje um pouco mais travado aqui, que meu lado esquerdo aqui deu uma pegada hoje durante o dia. Vamos lá, Lina, querida. Esperando a Lina entrar. Quem está se sentindo helpless, a gente quer falar com você. Let's try to figure it out. Vamos descobrir para você deixar de sentir desamparado. Se meu ombro não tivesse tão ruim, eu ia entrar no ritmo para dançar com você. Tá dando para me ver bem? Como é que tá? Meu rosto tá grande, porque eu desinstalei tudo, instalei de novo para ver se funciona. Tá perfeito, dá para te ver bem enquadrada, tá perfeito. Assim, então, se eu chegar aqui, tá perfeito? Não, se você vem para frente, aí corta aqui. Aí fica perfeito. Então, a mesma coisa. O jeito que eu estou me vendo não é o jeito que vocês estão me vendo, tá? Depois eu vou tentar desinstalar de novo esse trem. Gente! Do John Mayer, essa música delícia, Helpless, né? Top. Então, você que está sentindo aí, parece que não tem ajuda, não tem solução para você, tem, e a gente está aqui para falar disso, para resolver essa vida, não é não? É. Lembrando que toda terça-feira, eu e a Lina, a gente vem trazer aqui um bate-papo aberto com vocês. Então, não tem um tema específico. Claro que a gente vai procurar sempre, né, ter um assunto de base, né, porque senão a gente poderia falar de milhares de coisas aqui. Hoje a gente vai falar especificamente sobre estudo no Canadá, mas você pode perguntar o que você quiser, dúvida, sugestão, compartilhar sua história com a gente, enfim, o espaço está aberto porque justamente a gente não consegue atender todo mundo, né, assim, direto ao mesmo tempo, então a gente vem trazer aqui um material para você que está aí no cantinho da sua casa, está esperando em algum lugar alguma coisa e está aí fazendo as suas pesquisas, acaba assistindo o nosso conteúdo para ajudar na sua formação, né, na sua opinião, para tirar dúvidas sobre o seu processo, o seu projeto como um todo, tá? Então, fiquem à vontade, enquanto a gente vai falando, vai colocando os comentários, coloca a pergunta que a gente sempre vai acessar e vai responder. Lembrando que as lives aqui, o nosso bate-papo, fica gravado no IGTV, e ele vai para o nosso canal do YouTube também. Então, se você ainda não é assinante lá do nosso canal do YouTube, vai lá porque tem conteúdo que é exclusivo lá para quem está no YouTube. Até por uma questão da facilidade que a plataforma, né, nos permite, tá? Então, dê uma olhada lá, tem vários vídeos sobre vários assuntos que eu, a Lina e outros colaboradores nossos sempre deixam por lá. Então, tem lá, também tem o nosso blog, né, o nosso blog que tem conteúdo aí fantástico, a gente está produzindo material o tempo inteiro, então não deixe de consultar também o nosso blog. Certo, Lina? Exatamente, o blog está demais. Gente, se inscrevam na newsletter da New e sigam aqui também os posts, né, para vocês irem acompanhando, porque é muita informação de inteligência para o seu projeto Canadá. Eu vou começar falando um pouquinho de uma notícia que nós tivemos, o governo do Quebec, e aí vem, né, para vocês entenderem o que vem pautando a nossa opinião ou os temas que a gente vem discutindo, né? A gente vem falando para vocês, olha,
o governo está com falta de mão de obra. Quanto mais especialista você for, mais chances você tem de conseguir um emprego no Canadá e assim por diante. E seguindo essa linha, né, apoiando essa nossa fala ou essa nossa percepção, veio uma ação do governo do Quebec que eles publicaram, né, que eles vão conceder 31 bolsas de estudos de francês. E não é a francização e não é para quem está no Canadá, é para quem ainda está no Brasil. Então, o que o governo fez? O escritório do Quebec, lá em São Paulo, em parceria com algumas instituições de ensino, a Aliança Francesa e a École Québec, então eles construíram um projeto onde eles vão sortear essas bolsas. Para você aplicar, você tem que estar no Brasil e tem que ter alguns requisitos. Então, vá aqui no nosso site, aqui no Instagram. No site também tem, no blog, mas no Instagram tem o link. Tem a postagem e tem o link para reportagem na íntegra. Está publicado lá no site deles, né? Na íntegra, os requisitos. Então, você precisa montar um application, envia a demanda para eles, eles vão analisar e vão dar essas bolsas. Pouco importa o seu nível de francês. Pode ser de 0 até avançado. Pouco importa, tá, gente? Então, aí é uma notícia interessante. A gente está aqui divulgando para quanto a mais pessoas a informação chegar, melhor vai ser, né? Melhor é, porque está aí uma iniciativa. Imagina, se eles tiverem uma procura grande, depois eles vão falar, ó, ao invés de 31 bolsas, vamos aumentar, né, essa procura e Isso tudo que eu ia mais. falar. Tenho certeza que é um projeto piloto. Quem que eles... Gente, eles estão fazendo esse programa, para mim está muito claro. Projeto piloto, porque depois a intenção é oferecer mais bolsas. Tem que ser, eles fizeram a lista aqui, profissionais da área de tecnologia da informação, inteligência artificial, jogos digitais, videogame e animação, efeitos visuais, enfermagem e profissionais da área de manufatura. Então, pode ser técnico eletricista, técnico mecânico, engenheiro, né, industrial, né, tudo relacionado à manufatura que precisa de chão de fábrica, tá? O que eles querem? Aí, o que você tem que mandar para poder, né, mandar sua candidatura? Currículo, carta de motivação, gente. Aí eles querem ver, eles querem entender, você vai ser selecionado, sobretudo, claro, sendo dessas áreas profissionais, pouco importa se você é um jovem profissional ou se você é um profissional super qualificado. Aí eles vão querer ver a sua motivação. Se a sua carta estiver bem escrita, você mostra uma motivação alinhada de que você quer construir uma vida aqui na província do Quebec, você quer se integrar, quer trabalhar, você quer ficar. Não importa se você tiver 2 anos de experiência comparado com o que tem 20, se o de 2 anos tiver a carta de motivação melhor, ele vai ser selecionado. Então, se você quiser ajuda para ganhar essa bolsa, quiser fazer 1 hora de coaching profissional comigo, só escrever aqui no perfil da Niue para poder marcar, gente, porque vale a pena. Se você for considerar a hora do coaching profissional, $150. Pelo valor da bolsa que você vai ganhar, e além do que vai abrir as portas para você vir para o Quebec, porque você fazendo um programa desse, você vai entrar para uma lista especial de candidatos, vai entrar. Então, não percam essa oportunidade. Quem quiser ajuda para escrever essa carta de motivação, para aumentar as chances de ser admitido, contem para a gente ganhar essa bolsa. Se você é da área de tecnologia da informação, setor manufatureiro, enfermeiro, videogame, inteligência artificial, efeitos visuais, escreva aqui em box e bora tirar o projeto Canadá do papel. Lembrando que tem que ter 2 anos mínimo de experiência em uma dessas áreas que a Lina citou, tá? Então, se você ainda não tem, não adianta tentar aplicar que você não vai conseguir, tá bom? Mas boa sorte a todos. Eu acho que nosso papel aqui é trazer informação para vocês. Acho super pertinente. Lembrando que a gente sempre está falando aqui da importância do francês na imigração canadense, né? O fato de você ganhar essa bolsa não está focado em quem quer vir para o Quebec, não. Apesar de ser o governo do Quebec, eles vão dar uma bolsa para você aprender francês. Se depois você usar essa bolsa para aplicar para outro programa, para outro processo, não tem problema. É uma difusão da francofonia que está sendo feita. Claro que, né, você falando francês em uma dessas áreas, a chance de você conseguir um lugar no Quebec para ontem é muito grande, né? Então, a chance de você ter uma abordagem já por parte do próprio governo também é muito grande, tá, gente? Então, vamos lá. Tá aí mais uma ferramenta, mais uma oportunidade que está sendo dada para que você possa tirar
o seu projeto colocar, fazer a sua vida andar. Se você não for selecionado pela bolsa, não tem problema, gente. Existem vários cursos de francês disponíveis, onde você pode adquirir isso, né? Adquirir o idioma e dar seguimento no teu projeto também. Eu não sou daquelas áreas que foram citadas. Existem várias outras áreas que estão em demanda também. Então, não desanimem. São projetos que são... Sempre vocês podem ver que os projetos ele têm focos específicos, porque os governos, de modo geral, eles vão trabalhando efetivamente com cada tipo de mercado, de cada tipo de setor, conforme a demanda, conforme o planejamento que eles possuem, tá? Então, não desanimar, é tirar realmente o projeto do papel, é colocar para funcionar. Vamos ver umas perguntas aqui, que tem o pessoal colaborando aqui. Só fazer um comentário rápido para finalizar. Eles não penalizam se você é uma bolsa, é dado. Depois você resolver não vir para o Quebec, ninguém vai te controlar nisso. Mas é claro, quem que o governo está investindo para trazer mão de obra qualificada. Então aí que entra a carta de motivação, né? Eles só vão chamar quem deixar lá claro que a motivação é emigrar, trabalhar para o Quebec. Senão eles estão jogando dinheiro fora. Isso é uma política pública, tá? Perfeito. O Eduardo fala assim, Lina e André, boa noite. Por que existe pouca demanda nos colleges para os cursos ministrados em francês? Escolho o curso na língua francesa e os colleges não têm alunos suficientes para abrir as turmas, eu imagino. Ô, Eduardo, não é que... Bom, eu conheço o seu caso de perto, não é que não existem alunos, né? Cada escola trabalha em um mercado específico. Imagina uma instituição que trabalha a Índia, a China, trabalha países onde o francês não é tão difundido. Então, o maior número de alunos que eles vão ter são pessoas que falam inglês. Então, turmas em francês vão ter uma demanda menor. Agora, escolas que trabalham o mercado do Maghreb, por exemplo, que vão ir atrás do Marrocos, né, alguns países na África que já falam francês, e assim por diante, na própria França, você vai ter uma disponibilidade maior dos programas em francês. Então, vai muito do que a escola, né, que você está procurando, ela busca como mercado, como atuação, tá? E também a questão dos próprios programas. Existem programas que são mais propensos, né, a título de mercado de trabalho, para um idioma, por exemplo, tecnologia. Você vai ter uma demanda muito maior em inglês, porque a tecnologia por si só, ela fala o inglês, né? Então, por mais que você esteja no Quebec, você vai ter uma puxada maior para isso, tá? Então, não é que existe uma demanda menor, mas existem mais pessoas no mundo que falam inglês. Então, dependendo da região que a instituição trabalha, você acaba tendo alguns programas mais limitados. Mas o seu caso específico ali é que a gente passou um período de transição da questão da modalidade, né, com que as escolas estavam oferecendo os programas. Então, foi um período de ajuste. Por isso que você não encontrou esse programa com mais facilidade. Mas agora as coisas já estão voltando ao normal, a título de demanda, de desenvolvimento de mercado, tá, Eduardo? Então, essa é a explicação aí dos colleges, tá? Ele perguntou de novo. O Becker Trader. Verifiquei que tem aumentado a importância da língua francesa no Canadá. Isso são decisões do Trudeau? Também, né? Tem o Bureau, né, da língua francesa. É uma política que há muitos anos o francês na história do Canadá ele foi meio que jogado de lado, né? Ainda mais depois que teve o referendo de 94 também, a comunidade anglófona que ficou bem pau a pau, né? Quase que eles conseguiram a independência da província. Então, muitas comunidades anglófonas saíram daqui e ficou uma tensão entre o resto do Canadá e o Quebec, né? Ainda mais que o Quebec tem as suas instituições, a sua máquina pública muito forte, aqui as instituições públicas, né? Tanto que o Quebec tem o seu corpo diplomático próprio, as suas delegações, igual a gente viu essa notícia da Bolsa, lá do escritório do Quebec em São Paulo, né? Muito forte.
Então, existe, nos últimos anos, houve uma reaproximação, mais diálogo, porque para a gente é muito diferente, porque a gente não tem isso no Brasil, é um contexto cultural diferente, mas sempre existe uma tensão entre, são dois mundos paralelos, entre o mundo anglófono e o mundo francófono, pela história, né, dos ingleses derrotaram os franceses, né, fizeram um acordo que eles ficariam aqui no Quebec, mas tem comunidades francófonas no Canadá inteiro. Mas na história, isso é fato, tá? Não é opinião, é fato. Os franceses foram mortos, foram reprimidos, né? Eles eram proibidos de falar francês em casa, de falar inglês. Imagina, gente, você não pode mais falar em português com seu filho em casa, tem que falar inglês. Agora é o contrário, né? Eles querem mais, os conservadores entram na mesma linha, e é essa grande riqueza, né? É o grande debate que você vê por aqui. Quando você pega um partido mais conservador, eles querem impor a língua francesa como foram impostos a língua inglesa para eles ali atrás. Então, como a Lina falou, isso não é opinião, gente, isso é fato. O Trudeau é cria da casa, né? O Trudeau é daqui. Então, ele tem um carinho especial, né? Claro que a questão política o exige, né, de ter do posicionamento dele, ele olha o Canadá como um todo, mas ele é cria da casa, ele estudou, meu filho tem foto com a esposa do Trudeau indo visitar a escola de Mont-Royal, que foi aonde eles estudaram quando mais jovens, ela foi lá fazer um debate com as meninas, tinha um movimento lá de apoio, então eles foram visitar. Então, existe uma história do atual primeiro-ministro canadense com a província do Quebec, e existe, sim, um trabalho dele, né, junto com todo o corpo, né, de direção deles, que querem aumentar a francofonia fora do Quebec. Existe um plano de imigração que foi apresentado no ano passado, em novembro, onde eles falam que a meta, até 2023, é aumentar em até 4% a população francófona fora do Quebec, transformando e buscando, sim, um Canadá bilíngue, e não somente algumas regiões ou, né, alguns pontos isolados. Então, existe um movimento, tanto que no Express Entry, que é um programa que recruta para o lado federal, não inclui Quebec, ele tem hoje uma pontuação super interessante, extra, para quem fala francês. Se você fala francês hoje, dependendo do seu perfil, você ganha mais pontos no processo federal do que se você falar inglês, pela pontuação extra que você ganha por esse idioma. Então, existe sim um movimento forte nesse sentido, está ganhando muita força. Então, imaginamos aí que até 2023, pelo menos, o francês vai ter um peso diferenciado para todas as outras regiões. Outro indício, de fato, né? Outro fato que isso é verdade é que eles soltaram como é que chama? Uma instrução pública. Como é que chama ali naqueles soltaram? Esqueci o nome exato. Não, aqueles programas novos. Uma política pública. Como é que chama aí que você falou? Desculpa. Uma política pública. A política pública, obrigado. A política pública do governo federal, ela tem limite para quem fala inglês, e para quem fala francês, ela não tem limite. É ilimitado, então tem uma galera que está aqui dentro, que é elegível a essa política pública, que está correndo para aprender francês, porque se você tiver um intermediário, né, um B1, B2 ali, B1 já é o CLB 5, se não me falha a memória, você já pode aplicar sem cota. Agora, quem fala inglês tem cota. Então, são no máximo 90 mil pessoas para quem fala inglês, distribuída nos programas da instrução pública que eles soltaram. Agora, se você fala francês, você não tem, você tem até novembro para poder aplicar. Isso tudo são fatos que vêm para mostrar para a gente que sim, o francês é uma prioridade nesse governo aí do Trudeau nesse sentido. Então, é o que a gente fala sempre. É para deixar o inglês de lado? Não. Mas se você pensa em Canadá, quanto mais você tiver dos dois idiomas, do inglês e do francês, melhor ainda. Não sabe por onde começar? Aí é onde a gente pode te ajudar. Vamos sentar, olhar o seu perfil, começar o inglês é melhor, começar o francês é melhor. Por quê? Existe uma combinação de critérios que essa combinação é que vai dar o diferencial no perfil de vocês. Só o francês por si só não funciona, bem como só o inglês também não funciona. Agora, a composição desses critérios é que vão dar esse impulsionamento no projeto de vocês, tá?
O Eduardo mandou outra ali, ó. Escolha o curso de língua francesa e os colleges não têm alunos suficientes para abrir turmas. Pensa que seria mais fácil devido ao governo, os incentivos para quem fala francês? Bom, a gente já respondeu, né? O Eduardo Vamos, deve ter Eduardo, não sei qual que é a sua área que você quer estudar, mas olhar onde contabilidade. a gente pode olhar. Ele Acho quer que estudar contabilidade e a pessoa a nível colegial. E tem, aqui existem, né, entrando no detalhe aqui, não no detalhe do caso, né, expondo o Eduardo em si, mas já que ele está participando aqui com a gente, o Eduardo tem uma área específica, contabilidade. Aí a gente começa no plano do Eduardo a ter um problema, porque ou ele faz um deck de 3 anos, que aí fica um pouco mais caro, ou ele vai fazer um AEC. Só que o AEC não é garantido dele ter um PGWP de 3 anos. E aí a pessoa às vezes fica meio receosa de não ter esse PGWP. Então fica nessa encruzilhada aí, vamos dizer assim, de tomar essa decisão. Mas eu tenho certeza que o Eduardo, depois das nossas últimas conversas, ele vai clarear a mente e vai tomar essa decisão. Ou vai ter que investir um pouquinho mais e fazer o deck de 3 anos, um excelente programa, ou vai ter que correr o risco de não ter o PGWP de 3 anos, mas fazer a imigração pela esposa, que é de uma área fantástica, na área de enfermagem. Certeza absoluta, se ela tiver um bom francês, ela vai ter muito espaço aqui e vai começar a trabalhar logo que chegar, tá? tem só uma coisa que não estou falando que é o caso do Eduardo, mas abra um leque, college e universidade. Porque eu já vi os dois casos, a pessoa olhar só college, e depois a gente vê que, na verdade, ela não estava olhando no lugar certo, que o programa para ela do que ela quer é na universidade. E vice-versa, a pessoa fica olhando a universidade, depois fala assim, não, peraí, é o college que vai te atender. Então, muito cuidado com isso também. Qual tipo de instituição? Show. A Bastos Camila fala, batendo carteirinha nas lives, sempre muito boas, parabéns. Obrigado, Camila. É um prazer te ver sempre por aqui. Participe, fica à vontade, manda pergunta, sugestão de temas. Meu Becker manda lá, tenho 8 anos de experiência na minha área e existem diversas vagas fora do Quebec. Este curso é elegível também para estes candidatos. Becker, esse curso de francês que a gente acabou de falar, ele é para quem está no Brasil e é curso de francês, naquelas áreas que foram citadas. Se for esse curso que você está dizendo, que foi o que a gente comentou aqui, tá? Então, o curso de francês imagina, eu sou da área de inteligência artificial, edição de vídeos, tenho mais de 2 anos de experiência e tenho vontade de aprender um novo idioma para buscar uma oportunidade, né, no Canadá, vou buscar uma oportunidade no Quebec, e aí vou lá e faço aplicação para ganhar essa bolsa. Aí você vai estudar na Aliança Francesa ou na École Quebec, você vai começar a estudar o francês de graça, onde o governo vai pagar para você. É um curso de francês normal, não quer dizer que você vai vir para cá, não quer dizer nada disso, tá? Então, é só para você aprender o idioma. Então, ele se aplica a todo mundo que esteja naquelas áreas de atuação com aquele tempo de experiência que eles citaram, tá bom? Tá. Se não for essa pergunta, manda aí de novo que a gente acerta com você. Tá. Mas, na real, só com francês só dá para você vir para o Quebec. O resto do Canadá, a gente tem que ser inglês. Só com francês não é suficiente para conseguir trabalho, não dá. O resto do Canadá. Então, o província de Quebec, só com francês é suficiente. Mas se você quer ir para o resto do Canadá, primeiro é o inglês. Talvez New Brunswick, um pedacinho de New Brunswick, você conseguiria sobreviver ali. Mas é muito limitado. Concordo. Mas isso que a Alina falou é bem interessante, sabe, gente? Uma coisa é o que você faz, é igual profissão, né? Uma coisa é o que você faz para chegar até aqui, outra coisa é o que você vai aqui fazer. Por exemplo, cara do direito, você não pode exercer sua profissão aqui, a não ser que você passe pelo processo de validação. Mas se você vier aqui e fizer um mestrado em direito internacional, né? Acho que é isso, né, Alina? Eu conheci um monte de cliente que fez direito empresarial. Você pode fazer, vai conseguir tua imigração, você vai poder trabalhar na área empresarial em si, mas não vai poder, você não vai ser, sou advogado no Canadá, você não pode, mas você consegue a tua imigração por ali. É a mesma coisa o exemplo do francês. Você consegue imigrar para Toronto usando o francês, só que não quer dizer que na prática, na vida real mesmo,
você vai conseguir. Cheguei em Toronto agora, o Trudeau disse que está querendo aumentar a francofonia fora do Quebec, vou procurar um emprego. Você vai ter isso aqui de vaga se tiver. Você vai ter que ter o inglês, tá, gente? Então, são coisas diferentes. O que eu faço para chegar até aqui e o que eu vou, na prática mesmo, fazer aqui. Então, é muito importante isso. A Lina tocou num ponto que eu acho assim, importantíssimo. Porque não adianta ter um visto de trabalho. Ter o visto de trabalho não quer dizer que você tem um trabalho. Entre os dois existe um abismo. Vou ter a residência, como é que eu faço para encarar esse abismo? Coaching profissional. Só escrever aqui em box, o coaching profissional. Gente, comigo eu faço, atendendo individual. Em breve vai ter curso online também. Aguardem, a gente vai fazer também. Vamos escalar. É o coaching profissional, porque não adianta ter visto se você não sabe se vender, se você não sabe estratégia, onde que você está, onde que você quer chegar, se você não sabe se vender na entrevista, se você não sabe negociar o seu salário, também negociação de salário começa a partir do momento que você faz o primeiro contato, se o seu currículo não está bem feito, a carta de motivação. Gente, vocês subestimam demais a carta de motivação. Carta de motivação é um documento seríssimo. Não dá para pegar na internet e copiar, tem que escrever, porque a sua história é única. E tem que saber como escrever essa narrativa. Tem que ter início, meio e fim, fazendo pontos de convergência entre o que você tem a oferecer e o que aquela posição necessita. Linda! E outra, o inglês tem que estar impecável, ou o francês, né, dependendo, né, do idioma da vaga. O idioma tem que estar impecável, a carta, com o modo formal de escrever, cher madame, monsieur, né, merci, je vous demande, madame, monsieur, d'agré, mes salutations les meilleures, né? Não é simples não, gente. Então, assim, aí que entra o nosso trabalho aqui, o coaching profissional, para você aumentar as suas chances. E em termos de estudos, que eu a live hoje sobre estudos, o coaching acadêmico é para isso. Você quer definir o melhor programa de estudos para você e depois acompanhamento no processo de admissão. Se for college, a equipe da ANIL vai te acompanhar. E se a gente decidir, porque a consultoria inicial é para decidir o que é melhor para você. É college ou universidade? E em seguida, a gente definiu o programa de estudos e o plano de ação. Ok, cronogramas, o que tem que fazer, qual data, né, esse planejamento. E aí, em seguida, a gente decidiu que é college, a equipe da ANIL, o André vai te orientar. E aí, a gente decidiu que é universidade melhor, aí você continua comigo aqui no coaching acadêmico, continua com a gente, mas comigo de forma individual, no coaching acadêmico, onde eu vou te orientar até o seu primeiro dia de aula, acompanhar para conseguir bolsa. Gente, eu tô em falta com vocês, porque eu tô com coisa demais administrando, eu não tô muito ativa nas redes sociais esses dias, mas meus clientes todos sendo admitidos com bolsa. Gente, eu tô tão feliz, eu vou fazer o print das cartas todas e vou postar aqui para vocês. Em doutorado, mestrado, diferentes áreas do saber, tá lindo de ver, todo mundo sendo admitido com bolsa. Então, a hora é agora, a coisa está acontecendo. Quer tirar seu projeto? Vamos parar de procrastinar? Vamos dar forma para o seu sonho? Então, é só escrever aqui inbox no perfil da Niue, tem uma equipe comercial que vai te atender, a Leila e a Kika, e aí eles te passam todas as informações. Se você está com dúvida se pelo Covid e tal as coisas estão paradas ou andando, venho lhe dizer que tudo normalmente está andando. Então, não perca tempo, sabe? Para chegar o ano que vem aqui, a gente precisa começar agora. Então, a gente não está nem falando para começar em setembro, está falando para começar em janeiro, setembro do ano que vem. A gente tem que começar agora, principalmente se o foco for uma universidade com bolsa, tem um trabalho estruturado para ser feito aí. O college a gente ainda tem mais flexibilidade, porque o processo de admissão ele é menos burocrático. Mas se você está pensando em foco na universidade, principalmente, que é o interessante, né? É a bolsa de estudo. Não perca, que é um dos fatores interessantíssimos de fazer um mestrado no Canadá com bolsa. A hora de começar é agora, não espera. A Nath falou lá, tomara que eles continuem e abram para outras áreas. Estamos com você, ó, torcida aqui, que eles abram para várias áreas. Obrigado pela resposta. Vamos ver aqui quem mais mandou. Bom, peraí, que tem um monte de gente aqui que entrou. Aqui, ó. A Michelle mandou: olá, tenho uma curiosidade. Depois que se faz uma matrícula em um college, tem um tempo que se pode cancelar e ter o dinheiro devolvido? Michelle, depende da política do college, mas normalmente, e pela legislação canadense,
nenhuma instituição de ensino pode cobrar de você um serviço que não foi prestado. Ou seja, eu me matriculei, paguei a taxa de inscrição, recebi a matrícula. Esse serviço ele foi prestado. Você fez a taxa de inscrição, você teve o processamento da sua admissão. Essa taxa ela não é devolvida por Cristo nenhum nesse mundo. Tá? Agora, se você teve que pagar por algum motivo, a política da escola fala que você tem que pagar um dinheiro avançado do seu tuition fee, você tem que dar esse dinheiro para garantir sua vaga. Aí, se você cancelar, eles têm que devolver na integridade, só vão descontar a taxa de admissão, a taxa administrativa, tá? Então, não existe um prazo, né? E o college não pode reter o seu dinheiro sem que você tenha... Mas tem college que retém. Sem que você tenha... Mas não pode. Não pode. Mas tem Se você não prestou... contrato que assinar. Se você não prestou o serviço, a lei do Canadá, ela protege o consumidor nesse sentido. Eu sei, porque eu já fiz isso, já tive problema com colleges, eu não, mas clientes meus, e quando eu falo eu, porque se é um problema de vocês, vira meu também, e a gente foi para cima da escola brigar, e a gente recebeu o dinheiro de volta, ficou provado que não começou a estudar, não recebe, tá? Então, assim, a maioria não tem esse problema. Tá bom? Mas a maioria, deixa eu só fazer um parênteses importante, aí que entra o nosso trabalho aqui da Newey, porque tem college que cobra sim uns $1.000, $1.500 antes, e eles falam, tá lá escrito no contrato, que eles só devolvem se o visto for negado. Então, muito cuidado. Aí você fala assim, por que eu vou contratar fazer pela Newey e não fazer direto? Porque a gente é proteção, a gente é um filtro, a gente te blinda de contrato que seja leonino, porque a gente não dá para confiar em todo mundo. Então, aqui nós trabalhamos com college sério, se qualquer problema que acontecer com você, você pode ter certeza que a gente vai te defender. A gente vai intervir no college para, né, to advocate, né, a gente fala em inglês. Então, aí a diferença de você fazer para uma agência séria e fazer sozinho, porque sozinho você está nadando sozinho no oceano. E essa tem que olhar, se 1.500 é o quê? É o tuition fee ou é uma taxa de admissão? Se é uma taxa de admissão, você já sabe que taxa de admissão não tem reembolso. Então, é justamente essa pegada que a gente vai justamente entender com você. Então, no momento da matrícula, a gente vai falar para você, tal college está cobrando $10.000. Dos $10.000, 300 é da taxa de admissão e os outros 9.700 tuition fee. Se você tiver o desistência, você vai receber 9.700. Se não, e a gente vai explicar direitinho, então você vai entrar no jogo sabendo a regra. Essa é a diferença. Quando a gente sabe a regra, fica fácil da gente jogar. Eu posso decidir se eu jogo ou não. Então, esse é o nosso papel aqui, é ajudar a mostrar para vocês qual é a regra do jogo naquela partida que vocês estão entrando. Tá? Então, é dessa forma que funciona. Eu não sei por que a Michelle perguntou isso, mas se você estiver tendo algum problema, pode ir lá recorrer ao seu contrato e se for tuition fee que você pagou e não está recebendo de volta, você pode acionar os organismos canadenses responsáveis para pleitear o retorno do seu dinheiro, porque tuition fee não pode ser cobrado, né? Se é um bom contrato de uma escola, ele está escrito pela lei, ele geralmente vem escrito no próprio contrato, tá? Então, ficar atento nesse detalhe e conte com a gente, como a Lina trouxe. Esse é um diferencial de fazer com a gente, porque faz diferente. Beijos, Lina. Estamos com a Newey, a Adelane. Boa noite. Quando uma pessoa que vai estudar aí, ela precisa voltar logo para seu país assim que o curso acabar, quanto tempo depois é possível iniciar o processo de pedido de residência permanente? Uma ótima pergunta, Adelane. A Lina vai responder. Depois eu complemento. Tá, se você vindo pelos estudos, seja um college ou universidade, você vai fazer o seu programa de estudos, você vai trabalhar 1 ano a 2 anos, dependendo do programa. Terminou esse período de trabalho que você fez o programa, então, por exemplo, se for um mestrado, você fez o mestrado 2 anos, depois tem que trabalhar mais 1 ano, no final desse 3º ano, isso falando província de Quebec, tá, gente? É importante ressaltar, província de Quebec. No final desse 3º ano, que é o seu, né, esse ano de trabalho, que é o 3º ano na província do Quebec, aí você já pode fazer, né, tem uma provinha de francês, se o seu programa não tivesse sido em francês, aí você pode solicitar o famoso CSQ, que é o Certificado de Seleção do Quebec,
que ele tiver o documento que com ele você vai pedir a residência permanente. Mas aí, nesse caso, o Quebec já te selecionou. Então, é mais uma questão de burocrática, de fazer exame médico, tudo. Basicamente, se não cometer nenhum crime, tá tudo certo, porque eles vão olhar seus antecedentes. E aí, a residência leva em torno de 15 a 18 meses para ser tramitado. André, você quer explicar se for federal, o resto do Canadá? Então é importante aí, como a Lina citou, ela deu o exemplo do mestrado e essa regra se aplica a qualquer programa de estudos que tenha uma duração mínima aí de 9 meses, 900 horas, 8 meses, e que seja num college, graduação, mestrado, doutorado. Então você tendo esse programa, a gente tem estudando um desses programas, você vai ter um outro um benefício, vamos dizer assim, não sei se pode chamar como benefício, mas você tem um processo que é feito, que ele é depois do seu programa de estudos, que ele é chamado de visto de trabalho pós-diploma, tá? O famoso PGWP, que vem do Post Graduation Work Permit. Esse visto ele é dado uma única vez na vida e ele vem sendo espelho do seu programa de estudos. Por isso que o programa de estudos, né, tem que ser bem escolhido, porque para conectar com o teu plano de imigração. Então, você vai estudar, você tem direito a esse PGWP, que pode ser de no máximo 3 anos, e aí você vai precisar ou poder construir a sua experiência canadense. Aí, antes de puxar ali o processo federal, para fazer um suporte aqui, vamos dizer, vocês têm que entender que a imigração ela tem o foco de repor a mão de obra. Quando eu digo vocês têm que entender, não me interpretem mal, né? Assim, trazendo o entendimento da imigração canadense, é que o foco é mercado de trabalho. Se eu, imigração, tenho foco mercado de trabalho, eu vou priorizar pessoas que têm uma experiência pertinente, né, que eu precise, que o país, né, eu, Canadá, estou precisando naquele momento em que aquele candidato vai aplicar. O que eu precisava ontem, eu, Canadá, talvez eu não precise mais hoje. E o que eu não precisava ontem, pode ser que eu precise hoje. Então é importante acompanhar o movimento do mercado de trabalho para que vocês possam estar cientes de que aquele programa de estudos ou aquela experiência, ela vai ter um peso maior. Por exemplo, pessoas que apostaram na inteligência artificial há alguns anos atrás, hoje estão se beneficiando. Existem vários programas focados nessa área. Pessoas que apostaram na área da saúde estão tendo, né, muita oportunidade porque a necessidade ela é grande, entre outras áreas. Então, existe esse estudo. Por isso que quando a gente fala do coach profissional e acadêmico, a avaliação inicial, ela tem como base isso também, né? Qual que é a minha perspectiva de trabalho, né, quando eu chegar aí? É importante a gente entender que a gente consegue olhar isso. A gente não consegue prever, mas a gente consegue antecipar e ter uma ideia de, né, de que movimento que está acontecendo naquele momento. Então, toda vez que a gente falar de imigração, né, de processo de residência, você pode aplicar assim que você atingir os critérios de algum desses programas. Tá? Então, Adelane, como a Lina falou, no Quebec, você veio fazer um mestrado, trabalhou 1 ano, pode aplicar. Francês, pode aplicar. No federal, dependendo, você vai estudar 2 anos também, pode ser um mestrado igual, vai trabalhar 1 ano e aí você já está elegível ao Canadian Experience Class, por exemplo. É garantido? Não. Vai depender se você tem pontuação e se você se destaca, né, na pontuação daquele programa. Porque o governo federal ele faz meio que uma concorrência entre os candidatos, onde quem tem mais pontos é convidado primeiro. Então, esse é o foco da imigração no federal. E aí você pode ir adicionando critérios, melhorar o seu inglês, mais anos de experiência de trabalho, o college ou a universidade que você fez no Canadá, aprender um francês. Isso tudo vai te melhorando o seu perfil para que você tenha mais chances de ser chamado. Então, assim, acabou de estudar, não precisa voltar para o Brasil, PGWP, adquiriu o requisito de algum dos programas de imigração que estão vigentes naquele momento, você aplica a residência permanente, tá, Adelaine? Então, são processos que correm em paralelo, né? Então, ficar no Canadá não quer dizer que você vai imigrar, e imigrar e aplicar o processo não quer dizer que você pode ficar aqui esperando a resposta. São processos que caminham de forma paralela, mas que são possíveis de serem feitos dessa forma. A maioria dos nossos clientes trabalha sempre assim, tem uma residência temporária, adquire os requisitos, a gente aplica a permanente, ele fica aqui como temporário, estudante, trabalhador, esperando sair a definitiva, a permanente, tá? Então é totalmente possível.
A diferença, gente, é que no governo federal, o resto do Canadá, exceto o Quebec, está sujeito à análise. Você terminou seus estudos, trabalhou mais um ano, eles vão analisar ou não. Então, importante, por isso que é importante aqui fazer a consultoria de imigração com a Luz para fazer essa projeção da pontuação, para saber se Isso. você tem perfil para ir para o resto do Canadá todo, exceto o Quebec, ou se é mais seguro, né, por essa questão da pontuação, se você tem intenção de chegar à residência, vir para o Quebec, porque o Quebec é um direito adquirido. Por exemplo, idade não é uma questão. Você fez o programa de estudos elegível para o PEC, que é o Programa de Experiência Quebequense, não está sujeito à análise. Você fez o programa de estudos, trabalhou mais o período que tinha que trabalhar, em torno de um ano, pode ser um pouco mais, dependendo do programa, você tem direito ao CSQ, não está sujeito à análise, é um direito adquirido, que é o Certificado de Seleção do Quebec. Então, de fato, o Quebec, ele proporciona uma previsibilidade que é muito boa para quem está imigrando, poder ter mais previsibilidade, mas é claro, é caso a caso. Tem gente, quando a gente fala, né, consultoria aqui, tem perfil, dá para ir, vai ter pontuação perfeita para qualquer lugar do Canadá, então vamos embora, porque a gente construiu essa previsibilidade. Então, por isso que é tão importante, gente, o ideal é fazer o combo, a consultoria de imigração com a Luz, e a consultoria de educação com coaching, porque aí a gente fecha, é holístico, né? Imigração, parte burocrática, pontuação, né? Seu acesso a visto de trabalho, a residência permanente, do jeito que você sonha, e orientação, estudos e carreira. E não só do casal, tá, gente? É muito, muito importante. Eu ia falar Quando isso você for agora. casal, tá? O valor é um só, é uma vez só, não tem que pagar duas vezes, não. É uma vez só a consultoria inicial para o casal, porque a gente tem que ter um planejamento para os dois para manter a harmonia familiar. Porque imagina que você vem estudar, quem é melhor estudar, quem é melhor trabalhar, quem tem mais perspectiva de emprego, o que, que eu vou fazer quando eu chegar aí. Então, tudo isso a gente aborda, né, de uma forma direcionada para o perfil de vocês. Então, isso que a Lina falou é importante. O casal estar presente é muito importante. Lina, você... Diga. Só a última coisa, desculpa te interromper. No Canadá todo federal, André, tem como fazer o programa de estudos e aplicar direto para residência permanente? Ou sempre tem que fazer um ano de trabalho para ser pelo Canadian... Não, o processo federal, né, embaixo do Ex-Present, não existe nenhum programa que você pode estudar e aplicar direto. O estudo ele é um trampolim para você ter uma permissão de trabalho e conseguir melhorar a sua pontuação. Né? Então, no processo federal, ex-presente, não existe nada que estudou e você tem esse direito de seguir. Algumas províncias têm alguns programas que, para quem estuda, você tem uma prioridade ou você consegue aplicar para alguns programas, mas a maioria é combinado. Estudo mais oferta de trabalho, estudo mais experiência de trabalho. Assim, direto como o Quebec. Bom, primeiro, o Quebec é a única província que pode fazer essa seleção do candidato diretamente. As demais províncias, elas vão te nomear, elas vão fazer um processo que vai te respaldar no federal, que, né, uma vez que você tem também, é praticamente certa a tua imigração, mas seleção somente o Quebec pode fazer. E eu gosto de repetir muito isso. Não é porque é melhor, não é porque é pior, não é porque é mais rápido ou mais demorado. É porque é assim. A história foi construída dessa forma. Quando a gente conhece a tal da regra do jogo, fica mais fácil da gente jogar. Então é isso que a gente traz para vocês aqui. O Canadá inteiro é maravilhoso. Não é porque a gente mora no Quebec que a gente quer que todo mundo venha para cá, não. Pelo contrário, eu acho que cada local do Canadá e para cada pessoa, para cada perfil, vai ter o seu cantinho perfeito por aqui, tá, gente? Então isso é bem importante. Mas o Quebec é o único que você pode planejar e falar assim, eu vou lá, trabalho, estudo, apliquei e recebi, né? Sem olhar outros critérios. Não tem nenhum outro que faça dessa forma, não. Isso aí. Lina, universidade na área de design de interiores. A Michelle perguntou, quais seriam as melhores faculdades que dão direito a um PGWP e que tem cursos na área de design de interiores? Poderia dizer aí umas? Design de interior vai ser college, é um programa técnico. Aí se você trabalhar com design, aí teria que ser arquitetura, né? Faz faculdade na área de arquitetura que você pode se especializar na área de design, tá? Mas se você quiser design de interior específico, aí é no college, tá vendo, gente? Isso que a gente falou,
Tem áreas que é só o college que oferece, em outras que é só a universidade, então, tá? Mas a arquitetura, né, que eles chamam, depende também se quer inglês ou francês, que você pode se especializar em design dentro, né, do programa, tá? Wesley falou assim, ó, existe a possibilidade de oferecer meus serviços de web design, gráfico, design gráfico, serviços de social media para um determinado college e eles me oferecerem alguma bolsa? Cara, tudo é possível. Ou não, você já tem. Manda o seu portfólio. Eles desenvolvem muito o mercado brasileiro, então pode ser que se alguém estiver precisando ali, pode ser que eles se interessem pelo seu trabalho, né? A gente sabe que muitos colleges, a maioria tem algum representante focado no mercado latino, no mercado brasileiro, então pode ser que seja interessante. Faz um portfóliozinho e manda, eu acho que é válido, entendeu? Quem vai para estudar tem que pedir logo o visto para poder trabalhar também, ou só depois que muda o tipo do visto? Se você vem estudando, você já tem direito a 20 horas por semana de trabalho durante o seu período de estudos. Se você tiver férias, imaginemos que você não vai estudar na sessão de verão, por exemplo. Aí você pode trabalhar full time, tá? Então, se houver breaks aí no seu curso, você pode trabalhar de forma full, senão você já tem a permissão de trabalhar às 20 horas. Depois, quando você acaba de estudar, aí você tem que pedir o seu PGWP para que você tenha o direito de trabalhar full time, tá? De tempo integral. Obrigado pela dedicação e atenção. Eduardo mandou. Boa noite. É preciso ter o valor completo do college ao solicitar o visto? Não, no mínimo o primeiro ano do seu programa de estudos. Se você for com o programa todo, melhor, porque você mostra para a imigração que você está tranquila. Mas o valor mínimo exigido é de 1 ano. Cheguei há pouco na live, poderia relembrar as áreas? TI está na lista? As áreas para a Bolsa de Francês? Inteligência artificial. Deixa eu ver aqui. Tecnologia da informação. Vai no blog. Artificial. Clica no link aqui da nossa bio depois do perfil da Niue e vai lá no nosso blog. Mas enfermagem, setor manufatureiro, qualquer profissional que trabalha no setor manufatureiro, inteligência artificial, design, efeitos visuais, videogame e tecnologia da informação. Então, TI entra. Agora tem que... Oi? A memória tá boa, hein? Tecnologia... não li nada não, tô de cabeça. Então, vai dar... A minha tá ruim, tô precisando comer aí o mesmo que você. Vai no nosso blog para você ver, ô Kleber, e corre lá aplicar, porque TI é bem amplo, mas tecnologia da informação tá na lista. Boa noite, quero uma caneca dessa, André. Dessa aqui? Vem buscar, pode vir buscar comigo. É só me mandar mensagem aqui, que eu tenho um estoque delas aqui. No Kleber, qual a lista? A Lina falou das profissões, pessoal ajudando ali. A Valéria, beijo Valéria, Sérgio. Minha filha Luísa, 24 anos, que está no Brasil, se formando em letras, tem inglês fluente e está aprendendo francês. Atualmente assistente pedagógica de uma escola bilíngue. Ela teria que vir estudando? Valéria, não necessariamente. Se ela já é fluente no inglês, ela já tem uma formação, ela tem uma idade boa, por exemplo, o Express Entry, até 29 anos, ela tem pontuação máxima, né? E ela falando o francês, então, se ela atingir o francês pelo menos intermediário, você pode ter certeza absoluta aí que ela vem direto. O problema é que ela não pode vir para Quebec. O processo de Express Entry é para o federal, tá? Mas é um excelente perfil. Ou ela pode vir com job offer, porque tá faltando demais professor aqui. Então, se ela é professora de ensino fundamental médio, eles estão precisando demais aqui. E ela é professora de línguas ainda por cima. Então, ela poderia tentar a oferta de trabalho, ela já poderia vir direto aqui para vocês. Mas só precisa da residência permanente. É um excelente perfil. O que eu sugiro, para ela não ficar gastando energia onde não deve, tem que fazer uma avaliação para saber a pontuação que ela vai ter. E aí, por exemplo, ela tem inglês fluente. Beleza, eu preciso da nota X dela no IELTS General para que ela possa ter a pontuação máxima do inglês. Então, a gente vai informar isso para ela, precisa ter a nota tal do francês, e aí ela vai conseguir saber aonde e como ela tem que trabalhar. Então, é importante ter esse plano na mão,
para que ela não estoure os 29 anos depois sem ter alcançado, que isso vai fazer com que ela fique travada. Ou fazer como a Lina falou, já aplica direto para a questão do visto de trabalho via uma job offer. Como ela já tem idiomas fluentes, tem a necessidade da mão de obra aqui, é mais saber como se conectar aí com ela nesse sentido, tá? A Nunes falou, faria consultoria inicial em junho com a Lina, quero ir ano que vem também. Maravilha, estamos esperando você. A Valéria, acho que mereço essa caneca. Era só vir pegar, Valéria. Já está aqui, só me inscrever e vir buscar. Enquanto eu tiver no estoque aqui, é só vir buscar. Michele, quanto tempo temos que comprovar o teste de nivelamento? Domingo não, é Duolingo. Acho que ela escreveu errado. Domingo, IELTS, tem que ser comprovado. Depende do que você for fazer, depende do curso que você for fazer. Se for no college ali, é no momento da inscrição. No college e na universidade, é no momento da inscrição. Alguns colleges vão te fazer uma admissão condicional e vão deixar você apresentar um pouco depois, tá? Mas aí precisaria escolher primeiro o curso. Aí a gente não sai fazendo também IELTS, Duolingo. O pessoal sai, vou marcar um teste de proficiência, TOEFL. Aí depois entra na consultoria, aí eu falo, não, eu já vou fazer o teste semana que vem. Aí eu falo, beleza, qual? TOEFL? Falei, pra quê? Só para saber o meu nível. Eu falo, poxa, o TOEFL não serve para nada, dependendo do teu plano. Não, mas eu quero aplicar no Express Entry. Eu falo, beleza, mas lá só serve se for o IELTS General. Aí o cara, putz, gastei dinheiro, tempo, fiz preparatório pro TOEFL. Então, por isso que a consultoria inicial é importante. A gente vai dar o plano. Você precisa tirar tal nota no IELTS General. O que você vai fazer? Vai buscar um curso. A gente tem até aqui para oferecer curso preparatório de IELTS. Aí você faz um teste, sabe onde você está, e aí você sabe que caminho você precisa percorrer para atingir a nota que a gente calculou junto no teu plano de imigração. Então, por isso que a gente fala sempre, primeiro passo para quem vai estudar é escolher a instituição, para saber qual é o teste de proficiência que você precisa para aplicar. Tá? Então, mais importante do que já ter o teste é saber qual caminho você vai seguir. Vou aplicar no Express Entry, vou aplicar no Arrima, vou aplicar para estudar, vai ser Quebec, vai ser fora do Quebec, porque tudo isso interfere até no tipo de documento que você traduz e no tipo de teste de proficiência que você faz. Por isso que a consultoria inicial ela é primordial. A gente chama de consultoria inicial, mas ela nem deveria ter esse nome. Ela deveria ser, sei lá, Plano Canadá, Start, Kickoff do seu projeto Canadá. Deveria ser alguma coisa nesse sentido, tá? Vamos mudar esse nome? Vamos mudar esse nome. Parte, tem gente... Isso que eu queria também, deixa eu pontuar aqui, teve cliente pedindo para... Hoje tive essa situação, um cliente pedindo para poder pagar direto o coaching acadêmico e não queria, porque ele estava entendendo que ele estava desperdiçando o coaching, a consultoria inicial, que é um investimento de $250 canadenses, para quem eu vi que teve gente que perguntou. Gente, mas na verdade é parte integral, é só que a gente separou o valor, porque por uma questão de ética profissional, a gente não vai te fazer investir valores maiores sem antes ter certeza do seu perfil e do plano de ação. Não é que a gente só vai falar assim, você pode, não pode. Não, a gente vai resolver sua vida na consultoria inicial. É uma consultoria para entender o seu perfil familiar e definir o plano de ação. Datas, programas, se é imigração regular, se é college, se é universidade, qual que é o programa, planejamento financeiro, integração ao mercado de trabalho, tudo. Gente, são várias perguntas que a gente responde. Isso tudo denso em 1 hora. Aí, só que tem gente que já está pronto para começar imediatamente, ok, já vamos começar o application no college, universidade, tem gente que não está e que precisa esperar uns meses para se preparar, seja idioma, juntar dinheiro, organizar a vida pessoal, já tem N casos, né? E aí, no momento certo, a gente vai falar, então tá, então olha, pelo nosso cronograma aqui, liga pra gente de novo daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui 1 ano, depende, cada caso é um caso. E aí sim você vai investir uma questão de ética profissional, a gente trabalha assim, tá? Aí a Bruna fala assim, essa bolsa que o governo do Quebec abriu, eu gostaria de participar, porém, sou de relações internacionais, não na área de tecnologia. Existe alguma opção para profissionais de RI? Infelizmente, no atual momento, Bruna, não. Somente para essas áreas que a gente citou. Assim que a gente for tendo novidades, se for ampliado, né, as áreas profissionais, a gente vai avisando vocês. Mas, Bruna, não espera não, tá cheio de conteúdo gratuito. Tem um monte de site, TV5, eles têm, você coloca assim, cours français gratuit.
Gente, hoje em dia não tem desculpa para não aprender o idioma. Porque o que tem de recurso na internet, comece a estudar de forma autodidata. Onde é possível ver o valor da consultoria, a gente tem no nosso site, também escrevendo inbox, mas a Lina já falou. No Quebec, os colleges só são em francês, não. Na cidade de Montreal, em algumas outras cidades, mas principalmente em Montreal, você tem as escolas nos dois idiomas, inglês e francês. O Reba, I want to go on. Venha, meu filho, não perca. Eu acho que ele misturou tudo aí, Ele essa tá frase. perdido ali. I want to go on Canada. Depois de Não um faz sentido a frase em PhD, inglês. Hernandes mandou. Depois de um PhD, deve se apresentar ao programa PEC um ano antes de terminar o PhD. O PhD normalmente é o visto de trabalho. Então, com o PhD, você vai ter que trabalhar. Não, o Tem PhD é estudo visto de estudo, que é o doutorado. O PhD, o pós-doc é que é visto de trabalho. Tá. Então, eu, Então, na minha ignorância, eu achava que o PhD era o pós-doc. Então, se você vier com visto de estudante, você terminou, você tem que trabalhar um ano para poder aplicar. Se você vier com visto de trabalho, você vai usar a experiência de trabalho para você poder aplicar, tá, Hernandes? Então, se for o de estudos como doutorado, no final do teu curso, um aninho aí para trabalho. O que vocês acham do Greystone College? É válido um curso de 64 semanas? Rapaz, eu sou um cara meio ruim nesse negócio de semana. Então, para não falar besteira, eu vou fazer a conta. 64 dividido por 4, dá 16 semanas. Rapaz, sinceramente, eu adoro o Greystone, é do grupo ILSC, são maravilhosos a título de estrutura, de organização, mas a gente representa eles também, mas um curso de 16 semanas... Meses, né? 16 meses, perdão, ele vai remeter ao quê, tá? Isso serve para qualquer curso, não só o do Greystone. 16 meses, você vai ter um PGWP de 16 meses, no máximo de 2 anos. Mas eu tive alunos que tiveram de 3 anos. Foi sorte, porque o tempo de duração desse curso vai remeter a um PGWP de no máximo 2 anos. Vamos pensar comigo, Flávio. Se você vem solteiro e você precisa de 2 anos no Quebec para poder criar a experiência quebecois, para poder aplicar, você já não vai conseguir. A não ser que você venha, pegue o PGWP de 2 anos, vá trabalhando e já consiga uma ponte para renovar esse visto de alguma forma. Então, um solteiro vai ficar com um plano, eu não diria nem apertado, vai ficar com, assim, mais que justo. Você não pode respirar um dia sem trabalhar, senão você não consegue fazer o teu programa de imigração, tá? Então, esse é um problema. Pode usar a experiência para o federal? Pode. Trabalhou um ano, tem nota nos Express Entry, Canadian Experience e tudo mais? Pode usar, não tem problema. Muita gente acaba fazendo isso. É um curso barato, é um curso que tem, numa cidade que tem um custo de vida top, que é Montreal. O cara vem, pratica, às vezes aproveita para aprender o francês e depois vai aplicar no federal também, sem problema nenhum. Mas pensando em programa do Quebec, apertou. Se você for casado, aí você aumenta um pouquinho suas chances, porque o seu cônjuge, né, a pessoa que vem te acompanhando, ela não vai ter só 2 anos ali, ela vai ter 2 anos mais os 16 meses, vai ter 3 anos e pouquinho, 3 anos e meio, para que ela complete 2 anos de trabalho. Então aí o seu risco diminui, né, e vocês conseguiriam. Então é um excelente college, tem um excelente valor, mas é importante ver o programa. Se faz sentido para o perfil de vocês. Aí o que eu levaria em consideração? A área de atuação do seu acompanhante. Se você vier sozinho, eu descartaria, porque é muito apertado, a não ser que você vier pensando federal. Se vier com acompanhante, eu olharia qual idioma ou quais os idiomas que o teu acompanhante fala, qual a área de trabalho, talvez investir num preparatório de um coach profissional para que esse cônjuge venha pronto para cair de cabeça no mercado de trabalho. Aí são estratégias que fariam valer a pena esse programa um pouco mais curto e um pouco mais barato. Se não, o risco é grande, tá? Não a instituição. Isso vale para qualquer programa de 16 meses, e eu volto até no exemplo do meu amigo Eduardo lá no começo, porque o curso que ele escolheu, quando mudou a regra para 2 anos de trabalho, o curso batia 16 meses. E aí eu falei, cara, 16 meses vai ficar apertado para você. Aí foi onde ele teve que
buscar outros programas ali. Então, é de outra escola, que nem é o Greyston. Então, eu sentaria com a gente, Flavião, para a gente fazer um plano estruturado e avaliaria aí, se você vier acompanhado, seu acompanhante, aí, seu cônjuge, fazer um coach profissional para não ter erro na hora de chegar aqui. Bem cirúrgico o projeto. Vamos escolher mais duas últimas perguntas antes da gente encerrar? Tá lotado aqui, né? Tem emprego para professor de matemática? Tem que fazer algum curso para ser professor no Canadá? Depende do que você vai dar, onde você vai dar aula. Se for escola primária, secundária, você precisa ter a residência, que existe uma proteção para a escola primária e secundária para criança. Mas trabalhar com college, trabalhar em garderie, nas creches, mas aí não tem matemática, né? Mas trabalhar nas creches, nas universidades, dependendo do seu nível de diploma, tem bastante vaga e você pode trabalhar, tá? Não teria essa necessidade, não, de ficar amarrado. Matheus Arruda. Estamos dando a entrada no CAC essa semana e depois no visto. Se Deus quiser, em janeiro estamos por aí para buscar essa caneca do André. Maravilha, meu amigo. Estamos esperando aí essa... eu vou ter que mandar produzir mais caneca. Acho que você vai ter que mandar produzir mais caneca, hein? Mas você sabe que eu devo ter umas 100 canecas que a gente fez. Eu fiz umas 500 o ano passado, mas com o Covid, a gente sempre distribuía para os clientes quando iam nos visitar no escritório e acabou que com o Covid elas ficaram encalhadas. E aí eu tenho a minha aqui e tenho as outras guardadas no armário. Então, estou esperando, ansioso, vocês virem buscar comigo essas canecas aqui. Eu tô com uma caneca dessa, não tem assim que você vier, caneca para todo mundo e para mim. Que história é essa? Assim que você vier, casada. Venha a Montreal que você vai ter as suas canecas. E também vamos fazer um jiu-jitsu ali, porque o BJJ ali, ele leva ao jiu-jitsu, tenho certeza. Vamos treinar ali na Brasília Top Team. Show de bola. Tô te esperando, Matheus. Sou professora de língua inglesa e mestre em letras. Gostaria de saber se as possibilidades de trabalho na área de educação. Tem bastante professor hoje aqui, né? A gente está vendo que tem bastante professor. Tem, gente. Tem espaço, né, Lina? Tem muito. É uma das áreas que está faltando, inclusive lá no site do Talent, eu sei que não é inglês, mas francês, no site do Talent Montreal, que é o site onde tem as vagas que eles estão recrutando em nível internacional, tem lá professor de francês para ensino médio. Então, é importante. Como é que faz para tirar esse projeto? Primeira coisa é fazer a consultoria inicial, para entender melhor o seu perfil e ver se dá para tentar um trabalho, que seria já com o trabalho, uma job offer, ou vir pelo viés dos estudos, que aí, de fato, para quem quer ser professor, estudar aqui vai ser muito importante também. Então, vir fazer um mestrado, um doutorado, ainda mais dependendo do nível que você quer, se você quiser ser nível professor na universidade, aí é possível ser professor assistente com mestrado, mas a gente vindo de outro país imigrante, aí você ter, né, um doutorado com certeza vai te abrir portas muito maiores, né? Então, entender melhor o seu perfil, qual que são as suas metas de carreira, porque a gente vamos focar na realização profissional. A gente sempre repete isso aqui, a nossa filosofia não é achar qualquer forma para você entrar no Canadá, depois... Não, a nossa filosofia é fazer um planejamento, que a gente chama de projeto, tem início, meio e fim, focando na sua realização pessoal e profissional, e não só na sua, da família, né? Sendo família, né? Se for casal com filhos, pensando nessa harmonia familiar, é um projeto familiar, isso é muito sério, gente, a vida de vocês, é um projeto que não dá para ter erros, cursos. Eu atendi semana passada uma moça, que ela tá fazendo um college em Toronto. Ela fez tudo assim, começou num college, não gostou, foi para outro. E agora ela tá numa situação financeira super difícil, fazendo um college que não tem nada a ver com o que ela quer. Ela queria trabalhar com relações internacionais. E ela podia, se ela desde o início tivesse feito a consultoria para ela já vir pelo mestrado na área de relações internacionais. E agora ela tá, situação financeira difícil, ela tá deprimida, diz que não aguenta mais. E a gente fez para tentar achar uma solução para ela, mas muito mais difícil consertar do que começar certo. Do que começar certo, é verdade. Falou tudo. A Michelle falou que ela perdeu um pedaço. Não, vir estudar no Quebec não te dá direito PR. Dava no passado, até o ano passado, agora já não dá mais. Tem que ter uma composição de estudo mais trabalho, tá? Então, estudou, trabalhou, PR na mão, vai aplicar. Parabéns pelo profissionalismo, segurança que você nos passa. Parabéns, amiga, né? A Daniele falou. O Darwin
dos Santos Silva. Sou formado em licenciatura em matemática, bacharel em direito, formado pela Academia Militar dos Oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, caminhando para o CLB7 em inglês. Seria um bom perfil? Rapaz, se eu fosse o Trudeau, já te dava a residência de cara logo. É maravilhoso o seu perfil, bicho. Esse gente que fala, rapaz. E quando ele fala mulher, mulher. Mulher. Quando eu falo reunião com o André, a gente não tem noção, tanto que eu me divirto. A gente conversando ele. Mulher, o que é isso? Então, mulher, vamos fazer assim. É mulher pra cá, é mulher pra lá, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa... Eu adoro. Ô, Darvison, seu perfil é excelente. Correr para fazer aplicação, claro que para falar, por exemplo, ex-presente, tem que olhar a idade, tem outros critérios para ver, vem acompanhado, tem que olhar o teu cônjuge, mas a título de mercado de trabalho, você está caminhando para um bom preparo, tá? Não tem coisa. A Van Dirsa falou, Lina, você não tem noção de quanto me ajudou a minha família. Um dia eu te conto minha história, coisa de Deus. É convidado a vir chamar aqui. Em Montreal tem curso de arquitetura em Montreal em inglês. Gente, Montreal tem curso nos 2 idiomas. Vocês vão achar 99% dos programas em inglês ou francês. Vocês fazem encaminhamento para empregabilidade, visto de trabalho? Nós não arrumamos emprego para vocês, tá? Nós vamos fazer através do coach profissional, nós vamos te preparar e te ensinar como você vai construir a sua carreira profissional no exterior, aqui principalmente focado no Canadá. Então vai ser um trabalho que vai te ajudar a se preparar e a saber como e onde buscar essas vagas de emprego. Então, sim, se esse fosse o objetivo, sim, a gente faz. Mas eu quero pontuar que, claro, que eu coloco a minha rede de contatos, quando o cliente faz o coaching profissional comigo, eu coloco a minha rede de contatos em favor dos meus clientes, sempre, né, gente? Eu tenho clientes que foram contratados graças à minha recomendação, tá? Show. Não é só um, não. Sempre, todo mundo que está na minha rede. Então, eu tenho uma rede muito boa. Então, contem isso também. Pode não, contem com a gente. Não pode garantir. Mas networking é tudo, né, gente? É tudo, O Flávio agradeceu, vai nos contactar, feedback. Se estudar francês e o marido trabalhar, dá direito ao PR no Canadá, seria isso? Não, Michele. Se estudar... Sim, se o marido... Aquele do casal que atingir 2 anos de experiência, mais o francês B2, vai poder aplicar a imigração, tá? Então, vai depender do caminho que vocês vão seguir. Aí o Darvison falou, deu risada. Desculpa a brincadeira, Darvison, no rapaz. Vou fazer contato com vocês urgente. Isso, vamos saber qual é a base do teu plano. Parte dos requisitos está perfeito. Agora a gente precisa olhar os outros para poder fazer essa balança, tá? Tá bom, Michele? Quebec, tá, gente? Só bem rápido para não ficar nenhuma dúvida, um fio desencapado aí na cabeça de vocês. Você tem que ter 2 anos de experiência de trabalho, tá? Mínimo 30 horas por semana e uma profissão qualificada. Francês B2, você vai aplicar direto à imigração. Quem precisa ter isso? Você ou seu cônjuge. Pouco importa, tá bom? Então eu tive aquela experiência de trabalho e vou aplicar. Como eu faço para adquirir essa experiência de trabalho? Coach profissional, consegue uma oferta de emprego, visto fechado com a empresa, trabalhei 2 anos, francês, apliquei. Ah, André, não consegui conectar, nenhuma empresa me contratou. Você vem fazer a educação, tá? Coach educacional, vem escolher college ou universidade, estuda. Se o seu cônjuge nesse período conseguir trabalhar, ele vai poder aplicar por ele. Se ele não conseguir, quando você acabar de estudar, você estuda, trabalha um período um pouco menor que 2 anos, porque o governo dá vamos dizer assim, se você estudou, você trabalha um tempo menor, 1 ano e meio, 1 ano, depende do curso que você faz. E aí você também pode aplicar para a residência. Francês B2 também aplica para a residência. Para todo o caminho que você for, você e o seu cônjuge, é interessante que um tenha o coach profissional para poder já chegar aqui e já ampliar as chances de conseguir esse trabalho e aplicar rápido, e você o direcionamento do seu estudo e da sua carreira profissional no Canadá. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. A gente estourou aqui, a gente ainda tem atendimento, tem coisa para fazer ainda. Deixa a gente ir. Muito obrigado pela participação de vocês. Quinta-feira eu vou estar fazendo esse bate-papo com um convidado. Se você é da área de medicina veterinária no Canadá,
eu vou falar com um brasileiro que está em Quebec e que abriu a própria clínica dele agora, Uau, reconheceu o diploma, cara, um arraso, assim. que É para arrasou. mostrar, isso é para mostrar que é possível, sabe? Para Isso é sambar na para cara da mostrar. É sociedade. para mostrar que é possível para esse povo que fica chorando, sentado em cima dos problemas, dizendo que não é possível, que o imigrante está aí, um imigrante que vai vir aqui para mostrar para vocês. Vocês vão ver que não foi fácil, mas ele chegou, conseguiu, tá aí mandando ver. E outra, para quem já está no Canadá, aqui em Montreal, vale como indicação da clínica dele para levar o seu animalzinho de estimação. Então eu vou estar quinta-feira aqui nesse mesmo canal, bate horário de sempre, para a gente trazer essa experiência. E terça-feira que vem, voltamos eu e a Lina comentando dos assuntos, né, que saíram aí ao longo da semana e tirando as dúvidas de vocês, tá bom, gente? Muito obrigado, Lina, obrigado pela participação de todos. Obrigada. Até quinta-feira. Até. Tchau, tchau. Tchau.